Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Bárbara. Vamos para mais uma semana de conteúdos. Bom, nessa semana nós vamos falar sobre as equações literais do primeiro grau. 3bx igual a 12, bx mais 4b igual a ax, nx mais m igual a t, são alguns exemplos de equações literais do primeiro grau. Bom, equações literais são equações que, além do x, que é a nossa incógnita, tem outras letras. Então, essas equações que aparecem, essas letras que nós chamamos de constantes, coeficientes ou parâmetros, são equações literais do primeiro grau. Bom, como que a gente resolve? Vamos olhar um exemplo. 4x mais 5m igual a 2x mais 17m, sendo a incógnita a letra x. O objetivo sempre será isolar o x. Então, o que eu faço? Pego o 5m, passo para o outro lado, invertendo o sinal. Pego o 2x, trago para o primeiro membro, invertendo o sinal também. Faço a operação juntando os dois termos que têm a letra x e os dois termos que têm a letra m. Então, eu fico com 2x igual a 12m. Passo o 2 dividindo, 12m sobre 2, 12 dividido por 2 dá 6. Então, x igual a 6m. Logo, a resposta desta equação literal é x igual a 6m. Um outro exemplo, onde envolve uma distributiva. A gente resolve do mesmo jeito, só que antes eu preciso fazer essa multiplicação. Menos 4 vezes mx, menos 4mx, menos 4 vezes m, menos 4m. E todo o resto eu repito. Trago o x para frente negativo e levo menos 4x para o segundo membro positivo. Faço as operações com as letras que tenham, com os termos que têm as mesmas letras. Logo, aqui vai ficar menos 2mx, porque menos 4 mais 2 dá menos 2. O mx eu repito. O x sozinho eu repito também. 3 mais 4, 7n. Coloco o x em evidência, pois ele aparece nos dois termos. E o menos também em evidência, porque ele aparece também nos dois termos. Menos x é igual a 2m mais 1. Mais 1 porque menos x está exatamente aqui em evidência. Multiplico todo mundo por menos 1, é só inverter o sinal. E passo 2m mais 1 dividindo. Logo, o resultado, a solução dessa equação vai ser menos 7n sobre 2m mais 1, sendo que m não pode ser igual a menos 1 meio, porque daria zero no denominador, e isso não pode. Bom, uma equação literal resolve-se em ordem a uma das letras, que são as variáveis, que se considera a incógnita, que é o valor desconhecido. As outras letras funcionam como números, são como se fossem valores que foram dados. Vamos observar. X mais A, dx, x mais A, dx. Sabendo que o perímetro dessa figura são 84 metros, nós conseguimos montar essa equaçãozinha. Como que a gente resolve? Do mesmo jeito, deixando o x isolado. Passamos o menos 2, o 2a como menos 2a. Colocamos o 2x em evidência, então dentro do parênteses b mais 1. Passamos o b mais 1 dividindo. Depois passamos o 2 dividindo e podemos simplificar 2 e 2. Simplificando, nós chegamos a este valor aqui, x igual a 42 menos a, b mais 1, que é o valor da equação, da solução da equação. Aqui nós temos uns exercícios para vocês fazerem exatamente isso. Deixar em função de x. X é igual a alguma coisa. Aqui, mesma coisa, só que isso, 2x mais 2a, tem que ser igual a 20. Montem a equação, deixem em função de x. E aqui, eu quero que vocês procurem qual número real
torna essa soma igual a menos x sobre 10. Vocês vão igualar esses dois termos a esse termo aqui. Então, e vão resolver deixando em função de x. Equações fracionárias são equações que têm fração. O próprio nome já sugere o que vai aparecer para vocês. Bom, olhando este modelo aqui, que surgiu deste probleminha, que vocês podem ler no material de vocês, bom, nós sabemos que o primeiro membro é quem está na frente do igual, 200 sobre x, e o segundo membro é quem está depois do igual, 280 sobre x mais 8. Bom, como são frações, nós temos uma equação fracionária. Eu vou mostrar um passo a passo para vocês saberem como que resolve uma equação fracionária. Primeira coisa é verificar se o denominador da fração existe e a partir de qual variável é a condição de existência. Como assim? Eu não tenho fração com zero, por exemplo, no denominador. A condição de existência de uma fração é que o denominador não seja zero. Bom, nesse caso eu tenho duas frações aqui. Então, eu tenho que determinar o múltiplo comum, o MMC, mínimo múltiplo comum, entre esses denominadores. Bom, depois eu vou trocar os denominadores pelo MMC, dividindo pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador. Aquele processo que vocês já estão acostumados a fazer. Cancelamos os denominadores comuns a todos os termos da equação e resolvemos a equação do primeiro grau com uma variável. Com números isso fica um pouco mais simples. Vamos lá, usando o mesmo exemplo, nós temos x no denominador. A condição de existência é que x não pode ser zero e x mais 8 também não pode ser zero. Logo, nesse caso aqui, x tem que ser diferente de menos 8, porque quando x for menos 8, essa fração aqui vai ter zero no denominador, e não pode. Então, x não pode ser nem zero, nem menos 8. O segundo passo é o MMC, entre x e x mais 8. O MMC é a multiplicação desses dois termos. Bom, substituímos as frações iniciais por suas respectivas frações equivalentes, cujo denominador comum seja x vezes x mais 8. Vamos lá. Era esse o problema que nós tínhamos e substituímos o MMC, multiplicamos pelos numeradores e encontramos esse valor aqui. Bom, cancela o denominador, porque eles são iguais, e ficamos só com a parte superior que vocês já estão acostumados. E aí é distributiva e faz o processo até isolar o x. Aqui temos um outro exemplo do mesmo estilo, seguindo o mesmo passo a passo. E nos exercícios vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Identificar as condições de existência das equações, resolver as equações fracionárias usando esse passo a passo que eu falei com vocês. Verificar qual o valor de x menos 1 se essa é a equação. Vocês vão descobrir o valor de x através dessa e calcular x menos 1. Por exemplo, se x for igual a 20, x menos 1, então 19. Ok? Aqui, vocês vão fazer também o mesmo processo, encontrando o denominador, sempre seguindo passo a passo. E essas duas situações aqui são probleminhas que vocês precisarão interpretar e montar a equação fracionária. Bom, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.